Medidas de velocidade. Na física, velocidade relaciona a variação da posição no espaço em relação ao tempo. Ou seja, qual a distância percorrida por um corpo num determinado intervalo de tempo. Então, a velocidade está relacionando o espaço e o tempo. A velocidade média de um móvel é dada pela divisão entre o espaço percorrido e o tempo gasto no percurso. Então, essa é uma fórmula da física. Velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. A unidade de medida para a velocidade média é o metro por segundo, quando se trata de velocidades em tubulações, em rios, córregos. Todavia, em nosso cotidiano, a unidade quilômetro por hora é mais comum, sendo usada para a velocidade de carros e motos no trânsito. Mas no saneamento vamos usar o metro por segundo. Para transformar 1 km por hora para metro por segundo, o fator 3,6 aparece dividindo. Se fosse o processo inverso, metro por segundo para quilômetro por hora, ele apareceria multiplicando. A velocidade da água. A velocidade da água, porém, é medida em metros por segundo ou centímetros por segundo. Mais comum, metro por segundo. Então, aqui tem um córrego que nós vamos depois fazer um exercício de medição, onde vamos referir a velocidade em metro por segundo. Assim como num furo de um decantador, a vazão será aí referenciado na unidade de metros. Para memorizar a questão da velocidade, nós vamos utilizar esse fator de conversão, que é o fator 3,6, que relaciona metro por segundo e metro por hora. Exercício de medição. Vamos fazer alguns exercícios para fazer a nossa fixação. Primeiro exercício. Após chover na cidade de Lagoa Azul, as águas da chuva descerão o Rio Claro até o Rio Turvo, percorrendo cerca de 100 km. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será percorrido pelas águas da chuva em aproximadamente quanto tempo? Então, eu tenho aqui o Rio Claro, está a 100 km do meu Rio Turvo, e a velocidade da água nesse trecho, pelas encostas das serras, pelos talvegues, é de 4 km por hora. Me interessa saber que hora que a água da chuva que caiu no Rio Claro vai chegar aqui no Rio Turvo. Nós já vimos que na física a velocidade é igual ao espaço dividido por tempo. Portanto, se a velocidade é 4 km por hora, o espaço é 100 km, eu tenho que estar nas mesmas unidades. Tempo é igual ao espaço dividido por velocidade. Logo, tempo é igual aos 100 km de distância, dividido pela velocidade de 4 km por hora, 25 horas. Ou seja, um dia e mais uma hora, que o dia tem 24 horas. Após uma chuva aqui no Rio Claro, é previsível chegar água no Rio Turvo após o primeiro dia e uma hora. Nosso segundo exercício. Na Avenida Brasil, existem 3 sinaleiros dispostos conforme a seguir. Então, eu tenho uma avenida, eu tenho o sinaleiro 1, o sinaleiro 2 e o sinaleiro 3. Sabendo que a velocidade permitida nesta avenida é de 40 km por hora, pergunta-se qual o tempo de abertura dos sinais 2 e 3 para garantir a onda verde do primeiro carro que atravessa o cruzamento 1. Então, é muito interessante que quando abrir o sinaleiro 1, o sinaleiro 2 seja aberto quando o carro estiver chegando no sinaleiro 2 e assim sucessivamente para que haja a onda verde, ou seja, todos os sinais estejam abertos para que o fluxo seja demandado de forma constante. Então, tem o sinal 1, sinal 2, sinal 3, a distância de 250 metros entre o 1 e o 2, e do 2 ao 3, uma distância de 300 metros. Nós sabemos que a velocidade permitida nesse trecho é 40 km por hora,
e a velocidade permitida de 40 km por hora, vamos transformá-la em metro por segundo. Ou seja, 40 km, nós já vimos que para permutar de 40 km para metro, nós multiplicamos por 1000. Então, nós teremos 40.000 metros. A hora para segundo, uma hora tem 3.600 segundos. Então, 3.600 segundos. Então, dividido 40.000 por 3.600, nós temos 11,11 metros por segundo. Então, o carro que vai andar em 40 km por hora está andando também a 11,11 metros por segundo. No trecho 1, eu tenho o espaço sobre velocidade é o meu tempo. Então, velocidade é espaço sobre tempo. Tempo, então, seria espaço sobre velocidade. 250 metros dividido por 11,11 daria 22,50 segundos. Então, do momento que saiu o carro do sinal 1, até ele chegar no sinal 2, deveria demorar 22,50 segundos. O tempo do trecho 2, mesma coisa, espaço dividido por velocidade, só que espaço agora é 300 metros. 300 metros dividido por 11,11, que a velocidade tem que ser constante, daria 27,00 segundos. Ou seja, se esse sinal 2 e o sinal 3 for configurado, for temporizado para esses tempos, haverá uma onda verde, ou seja, o carro com a velocidade constante de 40 km por hora não irá passar, ficar parando em cada um dos sinais. O nosso outro exercício, o registro de descarga de lodo da ETA encontra-se com defeito e, em consequência, apresenta um vazamento em um orifício de 2 centímetros de diâmetro. Eu não consigo fechar totalmente o meu registro e ele deixa uma vazão do furo aí de 2 centímetros de diâmetro. Sabendo que a altura da lâmina d'água no decantador é de 5 metros e que o valor nominal médio na superfície da Terra, conhecida como gravidade, é por definição 9,80665 ou aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, pergunta-se qual a velocidade do fluxo e a vazão aproximada perdida neste registro, medida em metros cúbicos por segundo, em litros por segundo, litro por hora, bem como o volume perdido no decorrer de 24 horas. Então, este aqui é um problema muito comum na estação de tratamento, onde nós não conseguimos fechar totalmente os registros, que não estão sofrendo manutenção, e eles deixam vazamentos. Esse aqui, no nosso caso, tem um vazamento num diâmetro de 2 centímetros, com um decantador numa altura de 5 metros. Então, o orifício é de 2 centímetros de diâmetro, a altura da lâmina d'água do decantador é 5 metros e a aceleração da gravidade é 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Velocidade de fluxo. Nós temos uma velocidade teórica e uma velocidade real. A velocidade teórica é dada por esta fórmula. A velocidade teórica é igual à multiplicação da constante 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do decantador e, após isso, a raiz desta multiplicação. Essa aqui nós chamamos da fórmula de Torricelli. Ele vai dar para nós a velocidade teórica. Raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Como a minha aceleração da gravidade é 9,80665 metros por segundo ao quadrado, a altura é 5 metros, a velocidade teórica seria este produto elevado a 0,5 ou feito a raiz quadrada desse produto. Em algumas máquinas é preferível fazer a multiplicação, depois usar a função xy e elevar a 0,5, que é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada da multiplicação. Numa calculadora comum, bastaria fazer a multiplicação e usar a função raiz quadrada. Nós temos o resultado de 9,90 metros por segundo. Então, neste furo, eu tenho uma velocidade do fluxo de 9,90 metros por segundo. Nós falamos que temos uma velocidade real e uma velocidade teórica.
devido a algumas circunstâncias do furo, essa velocidade real é diferente da velocidade teórica. O quociente entre a velocidade real e a velocidade teórica, nós chamamos de coeficiente de velocidade. Nós adotamos um valor médio para os nossos exercícios, que não exige uma precisão muito grande. Então, nós vamos usar esse coeficiente de velocidade 0,985. É um valor que atende às nossas expectativas. Esse valor de coeficiente de velocidade, para outras situações, ele é variável. Então, nós vamos usar essa constante. Então, a velocidade real seria o coeficiente de velocidade vezes a velocidade teórica. Então, o coeficiente de velocidade 0,985 vezes a velocidade teórica daria uma velocidade real de 9,75 metros por segundo. Então, qual que seria a minha vazão em metros cúbicos por segundo? Aqui eu já obtive a minha velocidade por meio da equação de Torricelli, a velocidade teórica e depois a velocidade real de 9,75. Agora nós queremos saber a vazão aproximada em metros cúbicos por segundo. Esta vazão, nós vamos referir a uma equação chamada equação da continuidade, que seria vazão é igual área vezes velocidade. Isso aqui não muda nunca. A vazão será sempre igual a área vezes a velocidade. Isso nós estamos falando numa vazão em um determinado tubo ou de orifício. Então aqui, por exemplo, nós temos um tubo, um grande diâmetro. Esse tubo passa para um tubo de menor diâmetro. E aí, muda a vazão? Claro que não. Isso aqui pela equação da continuidade, ou seja, vai continuar o fluxo. Se aqui eu abrisse para um tubo maior ainda, a vazão continuaria a mesma. O que muda? Muda a área e muda a velocidade. Mas essa multiplicação, essa constância da área do tubo 1 pela velocidade que está passando no tubo 1, a área do tubo 2, a velocidade que está passando no tubo 2 é constante. Então, independente do diâmetro do tubo, a vazão que passa em um é a vazão que passa em outro, por conta da equação da continuidade. Então eu preciso saber a área do meu orifício. A área do círculo é uma constante π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Π tem valor 3,1416. O meu diâmetro, que estava lá em centímetro, eu vou passar para metro. Para passar para metro, já vimos, eu divido centímetro por 100. Então, 0,02 metros ao quadrado. E tudo isso dividido por 4, que é relacionado à fórmula da área. Π de 2 sobre 4. Resultando numa área de 0,00031 metros quadrados. É a área do meu orifício. Então, a vazão, segundo a equação da continuidade, é a área vezes a velocidade. Então, eu tenho 0,00031 metros quadrados, que é a área, vezes a minha velocidade, aqui a velocidade eu usei a velocidade real, daria 0,031 metros cúbicos por segundo. Então, quando dá uma vazão de 0,0031 metros cúbicos por segundo, é muito comum nós não termos noção da dimensão desta vazão, desta quantidade de água que está saindo, desta quantidade de água que está percorrendo naquele furo. Então vamos calcular a vazão em litros por segundo. A vazão, para fazer a conversão de metros cúbicos para 1 litro, basta multiplicar por 1000, segundo as informações anteriores. Então eu tenho uma vazão aqui de 0,031 metros cúbicos por segundo. Eu estou transformando metros cúbicos em litro. Então, metros cúbicos para litro, eu multiplico por 1000. Então, eu tenho já uma unidade mais esclarecedora, 3,10 litros por segundo. Então, naquele furo, eu estou drenando 3,1 litro a cada segundo. Vamos ver a vazão agora em litros por hora.
Para fazer a conversão de litros por segundo para litros por hora, eu multiplico por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. A minha vazão é 3,10 litros por segundo. Multiplicado por 3.600, eu tenho uma vazão de 11.160 litros por hora. Então aqui já tem uma unidade e dá para fazer uma fixação bem melhor com relação ao volume que está desperdiçando naquele registro. 11.160 litros por hora. Em litros por dia. Para fazer a conversão de litros por hora para litros por dia, basta multiplicar por 24, que é o número de horas que nós temos em um dia. Então, a vazão de 11.160 litros por hora vezes 24, nós temos aqui um número muito expressivo, 267.840 litros por dia. É muita água que estamos perdendo no nosso decantador por conta de um furo de apenas 2 centímetros. O registro não fechou totalmente, deixou um furinho lá, um espaço de 2 centímetros, numa altura de 5 metros, resultou numa vazão de 267.840 litros por dia, que seria suficiente para abastecer uma vila com 267 casas. Daí a importância que se tem de que devemos conter qualquer furo, qualquer vazamento em nosso sistema de produção de água tratada. 2 centímetros de furo numa altura de 5 metros dá um prejuízo, jogamos fora uma quantidade de água suficiente para abastecer uma vila com 200